Estamos aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, onde está sendo lançado o novo relatório das desigualdades raciais. O relatório deste ano levanta a questão das disparidades raciais no Brasil desde o ano de 1988. O relatório foi um trabalho grande do LAESA, do nosso laboratório. Trabalhamos neles praticamente 2 anos e meio. Foi mais de 1 ano e meio de pesquisa e produção do texto. Depois é um trabalho grande também para a edição desse livro, né? No final são 300 páginas, né? E a gente pesquisou todas as bases de dados que contém a variável raça-cor aqui no Brasil. Então, digamos que assim, a nossa menina dos olhos, mas também nos deu tantos problemas, né? Assim, foi um grande trabalho. Por isso estamos muito felizes de estar aqui hoje, podendo festejar com todos. Momento de celebração de uma atividade acadêmica, o encontro da universidade com os movimentos sociais e principalmente com o movimento negro que luta, e a luta contra o racismo, que eu acho que é uma luta que a universidade pública brasileira precisa se engajar de forma mais aguerrida. Então, para mim é uma emoção muito grande poder estar aqui nesse exato momento, porque eu sei que estamos produzindo na universidade um espaço de celebração, que é a celebração da cidadania. A festa do lançamento reuniu professores da universidade e colaboradores para debater a importância de iniciativas como o relatório das desigualdades raciais. Iniciativas essas que promovem a erradicação das disparidades raciais no Brasil. Esse é um tema relegado, esse ainda não é um tema de estudo que deveria ser obrigatório, assim como no ensino médio, a todos os estudantes universitários. A desigualdade racial não era objeto de uma política pública. E nós temos a felicidade, a honra de que, a partir do governo Lula, isso foi implantado, a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Em alguns estados isso já está sendo, imitado, no bom sentido, e finalmente nós temos essa agenda hoje como uma política pública. Política pública essa que precisa estar refletida em outras políticas públicas, e aqui realmente eu concluo colocando o dedo na ferida, que é a questão das cotas do acesso à universidade pública. Em entrevista para a nossa equipe, Marcelo Paixão, principal autor do livro, fala dos objetivos desta edição do relatório e da escolha do ano de 1988 como referência estatística. O objetivo do relatório anual das desigualdades raciais no Brasil, na sua segunda edição, era produzir um balanço sobre a Constituição brasileira, que foi promulgada em 1988, e à luz do que foi a evolução das desigualdades raciais no Brasil, desde aquele período, final dos anos 80, até a década atual. Tínhamos por eixo a análise também sobre o capítulo da Seguridade Social. Como diz a Carta Magna brasileira, a Seguridade Social é feita de 3 esferas que são indivisíveis, que é da Previdência Social, da Assistência Social e a Saúde, a assistência, o atendimento médico, hospitalar, e essas informações elas poderiam ser obtidas do ponto de vista estatístico a partir dos indicadores sociais do IBGE e de outras fontes, porque a partir do final dos anos 80, junto com a promulgação da Constituição, foi o momento em que as estatísticas brasileiras começaram a incorporar de forma contínua a informação sobre os grupos de cor ou raça. Então, esse trabalho está baseado fundamentalmente em torno de indicadores sociais. Há, evidentemente, uma teoria social que o acompanha, que é uma teoria que versa sobre os efeitos do racismo na construção da estrutura social brasileira. E a gente tem, portanto, dentro desse objetivo do relatório, nós viemos, então, pontuando esses vários temas. Além desses 3 da saúde, também poderíamos mencionar que está no relatório outras 2 passagens importantes, que é a parte da educação, que está previsto também na Constituição, ainda que não na Seguridade Social, mas está previsto na Constituição, e também a legislação contra o racismo, que também ela proveniente da Constituição de 88, e também fizemos um balanço sobre a sua aplicabilidade no período contemporâneo. E aí nós temos uma conclusão nesse relatório. Apesar da intenção universalizante da Constituição brasileira, essa intenção não se verifica na prática, e ao não se verificar na prática, os que ficam de fora são justamente os pretos e pardos ou os afrodescendentes. Os dados indicam que as desigualdades raciais, se não aumentaram, permaneceram iguais na maioria dos indicadores. Mesmo nos indicadores em que se observou uma diminuição quantitativa das diferenças raciais, na análise qualitativa apresentaram disparidade considerável entre negros e brancos. Existe um dispositivo constitucional que fala da necessidade da universalização do sistema de ensino. Hoje, entre os jovens de 7 a 14 anos, tanto brancos, pretos e pardos, há praticamente uma universalização da cobertura. Você tem quase, no caso dos pretos e pardos, vai 98 ponto alguma coisa, dos brancos vai um pouquinho mais, mas é praticamente um nível já de universalização desse serviço. Agora, é necessário ir além do que está escrito nesses dados, Quer dizer, então, se é bem verdade que houve um processo de expansão do sistema de ensino, o fato é que para as crianças negras entre 6 e 10 anos de idade,
quase metade delas não estuda na série correta, na série adequada, né? Então, esse dado é um dado que chama atenção para a necessidade de uma política pública que combine uma política que é correta da universalização da educação com a qualidade, levando em conta essa variável cor-raça, né? Quando a gente vai observar que o número de mulheres que fizeram exames de mamografia, Papa Nicolau e exame de mamas, o número é bem inferior das mulheres negras em relação às mulheres brancas. Quando a gente vai ver o número de mulheres negras que fizeram exame pré-natal, quantas fizeram mais de 7 exames pré-natal? Não chega nem a metade, né? Quer dizer, então as políticas públicas têm que ser sensíveis para reconhecer essas diferenças e trazerem para o seu escopo os fatores que estão levando que elas existam, né? O que não podemos é deixar essa realidade colocada na capa da invisibilidade. A mesma coisa vale para a legislação antirracista no Brasil, que a gente percebe que é um avanço a existência de uma legislação que trate do assunto, inclusive na Constituição, mas verificamos que o nível de aplicabilidade dela, hoje nos tribunais, não é aquilo que desejaríamos. O professor fala também da importância de trabalhos como esse para a universidade. Para ele, é preciso que toda a comunidade acadêmica discuta as desigualdades raciais e as medidas necessárias para solucionar o problema. O relatório das desigualdades raciais tem um objetivo, que mais ou menos eu venho trabalhando com vocês, mas ele também emerge um questionamento para dentro da própria universidade. Ele é um trabalho feito da universidade, mas que tem por objetivo dialogar com a sociedade como um todo, dialogar com o Estado, mas jamais deixaremos de lado a necessidade de um diálogo dentro da própria universidade, que a cada estudo dessa natureza está sendo convocada a refletir sobre o seu papel social e seu papel no sentido do fortalecimento do regime democrático, do tecido social no Brasil. O professor afirma ainda que o caminho para acabar com a desigualdade no Brasil está também na capacidade do poder público em lidar com a questão racial com mais transparência. O que se trata mesmo é do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, rever suas agendas e de constituir agora novas sensibilidades de tal maneira que a gente possa, para o próximo período, começar a identificar uma superação desse cenário, né? Nesse sentido, o relatório ele tem uma insanidade básica que o percorre, que é o seu otimismo de que políticas, de que o diálogo, de que a transparência, né, elas vão ser as principais armas que a gente vai poder encontrar para o caminho da justiça social.